Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim, você ajuda o nosso canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Jonas e sou enfermeiro. Há alguns anos, recém-formado e cheio de ceticismo, comecei a trabalhar no Hospital da Misericórdia, uma edificação antiga, com corredores que ecoavam histórias e sussurros de décadas. Fui alocado no plantão noturno do 3º andar, a ala de pacientes terminais. Um lugar onde o silêncio era pesado e a linha entre a vida e a morte tênue e borrada. Nas primeiras semanas, tudo correu dentro da normalidade de um hospital. O bip constante dos monitores, o cheiro de antisséptico e o cansaço que se acumulava com o passar das horas. Os colegas mais velhos, no entanto, trocavam olhares estranhos e contavam histórias em voz baixa sobre o paciente do 303. Segundo a lenda, um senhor chamado Alberto havia falecido naquele quarto anos atrás, e desde então seu espírito vagava pelo andar inconformado com sua partida. Eu, como bom cético, apenas sorria e ignorava. Tudo começou a mudar em uma noite fria de inverno. Eu estava preenchendo prontuários na estação de enfermagem quando a luz de chamada do quarto 303, que estava vazio e em reforma, piscou insistentemente. O coração deu um salto no peito, mas a razão logo tratou de encontrar uma explicação. Um curto-circuito, provavelmente. Fui até o quarto. A porta estava trancada. Dei de ombros e voltei ao meu posto. Mas uma sensação incômoda começou a se instalar em mim. Na noite seguinte, a mesma luz. Desta vez acompanhada por um som fraco, quase inaudível, de alguém tossindo. Gelei. Chamei o segurança, um homem corpulento e de poucas palavras, chamado Valdir. Juntos, abrimos a porta do 303. O quarto estava mergulhado na escuridão e no silêncio. Apenas o cheiro de mofo e poeira da reforma. Valdir, visivelmente desconfortável, sugeriu que o som poderia ter vindo de outro quarto. Tentei me convencer disso. A situação escalou de forma aterrorizante. Comecei a ouvir passos no corredor quando sabia que estava sozinho. Vultos passavam rapidamente pela minha visão periférica. A temperatura em certos pontos do corredor caía drasticamente, arrepiando até a alma. O medo, antes uma faísca de desconfiança, agora era uma chama que queimava constantemente em meu peito. O clímax, no entanto, ainda estava por vir. Em uma madrugada particularmente silenciosa, quando eu estava checando os sinais vitais de uma paciente no quarto 305, senti um toque gelado em meu ombro. Virei-me bruscamente, o coração disparado. Não havia ninguém. A paciente, uma senhora muito debilitada, abriu os olhos e, com a voz fraca, sussurrou: "O homem está atrás de você. Ele quer o cobertor dele." O pânico tomou conta de mim. Saí do quarto às pressas, olhando para trás a cada passo. Na estação de enfermagem, encontrei uma das enfermeiras mais antigas, Dona Elvira, com um terço nas mãos. Contei a ela, tremendo, o que havia acontecido. Seus olhos se encheram de uma tristeza resignada. "É o senhor Alberto", disse ela com a voz embargada. Ele era um homem muito apegado às suas coisas. Morreu de pneumonia em uma noite fria como esta, reclamando que sentia frio e que haviam roubado seu cobertor xadrez. Naquele instante, a porta do quarto 303, que estava fechada, abriu-se com um rangido, lento e pavoroso. Uma lufada de ar gélido invadiu o corredor. E então eu o vi. Parado na soleira da porta, uma figura translúcida e trêmula de um homem idoso, vestindo um pijama de hospital, com o rosto contorcido em uma expressão de sofrimento e frio. Seus olhos,
vazios e suplicantes, fixaram-se em mim. Ele estendeu uma mão esquelética em minha direção, os lábios se movendo sem som, mas eu pude entender perfeitamente o que ele pedia. Meu cobertor está tão frio. Não sei como, mas consegui me mover. Corri para o almoxarifado e, em um ato de desespero, peguei um cobertor qualquer. Voltei para o corredor, mas ele não estava mais lá. A porta do 303 estava fechada. Com as mãos trêmulas, abri a porta e joguei o cobertor sobre a cama vazia. Nunca mais vi o Sr. Alberto, mas, até hoje, quando o frio aperta, eu me lembro daquele toque gelado em meu ombro e dos olhos suplicantes do paciente do 303. Pedi transferência para a ala pediátrica pouco tempo depois. Abandonei meu ceticismo no terceiro andar daquele hospital, junto com a minha paz de espírito. Algumas coisas, aprendi da pior maneira, não precisam de explicação, apenas de um cobertor para aquecer a alma fria da eternidade. Trabalhei por 5 anos como técnico de radiologia no Hospital Infantil Sagrada Esperança. Diferente das outras alas, a pediatria tem uma energia própria, uma mistura de risadas infantis com a ansiedade silenciosa dos pais. Mas havia um lugar naquele andar que ninguém gostava de ir, especialmente à noite: a antiga sala de recriação. A sala estava desativada há anos. Os brinquedos velhos e empoeirados, os desenhos desbotados nas paredes, e no canto, um grande espelho com uma moldura de madeira escura. A lenda do hospital dizia que aquele espelho não refletia apenas imagens. Meu trabalho, muitas vezes, me levava a passar pelo corredor daquela sala durante as madrugadas para realizar exames de emergência. Eu sempre acelerava o passo, evitando olhar para a porta de vidro fosco. Mas, em uma noite, fui obrigado a parar. Um choro baixo, inconfundível, de uma criança vinha de dentro da sala. Pensei que alguma criança curiosa pudesse ter entrado ali. Girei a maçaneta. A porta estava destrancada, o que era estranho. Empurrei a porta e o choro cessou abruptamente. O ar lá dentro era pesado, gelado. A luz fraca do corredor iluminava a poeira que dançava no ar. E então, meus olhos foram atraídos para o espelho. No início, vi apenas meu próprio reflexo, pálido sob a luz fraca. Mas atrás de mim, no reflexo, algo estava errado. A sala refletida não era a mesma em que eu estava. Havia desenhos mais vívidos nas paredes, brinquedos mais novos espalhados pelo chão. E, no canto, uma pequena cadeira de balanço. Um menino. Ele não devia ter mais de 6 anos. Usava um pijama azul e tinha os olhos mais tristes que eu já vi. Ele não estava chorando. Apenas me olhava através do espelho. Senti um frio na espinha que não era do ar gelado da sala. Eu estava sozinho, mas o reflexo dizia o contrário. Recuei lentamente, sem desviar os olhos do espelho. O menino no reflexo levantou uma mão pequena e a pressionou contra o vidro, como se quisesse sair. Do meu lado do espelho, nada. Apenas o frio do vidro antigo. Foi quando notei algo que me assombra até hoje. Ao redor do reflexo da mãozinha dele, o espelho estava embaçado, como se pela respiração de alguém. Fechei a porta com força e corri para a sala de descanso dos funcionários. Com o coração na garganta, contei o que vi para uma enfermeira mais velha, a Lúcia. Ela não pareceu surpresa. "Você viu o Pedrinho?", disse ela, com a voz calma. "Ele foi um paciente nosso, anos atrás. Tinha uma doença rara. Passou os últimos dias de vida naquela sala de recriação.
Ele adorava aquele espelho, dizia que conversava com o menino do outro lado. Um dia, ele simplesmente não acordou. Encontraram-no na frente do espelho, com um sorriso no rosto. Depois daquele dia, nunca mais fui o mesmo. A imagem daquele menino, preso em um mundo refletido, está gravada em minha mente. Às vezes, em noites de plantão, eu ainda ouvia o choro baixo vindo daquela sala. A porta que eu tinha certeza de ter trancado era encontrada entreaberta na manhã seguinte. Pedi demissão 6 meses depois. Não aguentava mais a sensação de ser observado, a presença constante daquela tristeza infantil. Dizem que o hospital removeu o espelho, mas eu duvido que isso tenha adiantado. Algumas imagens, uma vez refletidas, nunca mais se apagam. Meu nome é Cláudio. Por quase 20 anos, fui da equipe de manutenção do Hospital Municipal. Não sou médico nem enfermeiro, meu reino era outro. As entranhas do prédio. As caldeiras, os geradores, os encanamentos que serpenteiam pelas paredes como veias de concreto. E, claro, o subsolo. O subsolo é o lugar que ninguém quer visitar. É um labirinto de corredores mal iluminados, salas de arquivos mortos e o cheiro onipresente de umidade e produtos químicos. É lá que fica o microtério. No nosso hospital, havia um carrinho específico para transportar os que se foram. Era um modelo antigo de aço inox, e uma de suas rodas tinha um defeito que ninguém nunca consertava. Ela produzia um rangido agudo e intermitente, um qui-qui-qui-qui, que ecoava pelos corredores com uma melancolia única. Todos nós conhecíamos aquele som. Era o som da partida final, um anúncio fúnebre sobre rodas. Eu já estava acostumado, ou achava que estava. Tudo começou numa terça-feira chuvosa. Eu estava no subsolo, trocando um disjuntor antigo perto do elevador de serviço, o mesmo usado pelo carrinho. Eram quase 2 da manhã. O silêncio era total, quebrado apenas pelo zumbido da fiação. Foi quando eu ouvi. Qui-qui, qui-qui. O som vinha do fundo do corredor. Estranhei. O Celso, o maqueiro da noite, não costumava descer sem avisar. Espiei pelo corredor longo e vazio. A luz amarelada dos poucos neons mal alcançava ao fim, que se perdia na escuridão. O som continuou por mais alguns segundos e depois parou. Pensei, ele deve ter entrado no necrotério. Voltei ao meu trabalho. 10 minutos depois, o telefone de emergência da minha sala tocou. Era o Celso, lá do 8º andar. Cláudio, preciso que você libere o elevador de serviço. Tivemos um óbito aqui no 812. Meu sangue gelou. Se o Celso estava no 8º andar, quem ou o que estava com o carrinho no subsolo 10 minutos atrás? A partir daquela noite, o fenômeno se tornou meu tormento particular. Eu ouvia o rangido em horas aleatórias, sempre quando estava sozinho no subsolo. Qui-qui, qui-qui. Às vezes o som parecia distante, vindo de trás de alguma parede. Em outras, parecia estar logo na curva do corredor. Toda vez que eu ia verificar, não havia nada. O pior era a correlação. Eu comecei a notar um padrão terrível. Sempre que ouvia o rangido fantasma, poucas horas depois o carrinho de verdade descia com mais uma alma que havia partido. O som era um presságio, uma campainha do além anunciando que a morte estava a caminho. Fiquei obcecado. Em um ato de desespero, peguei minha lata de óleo lubrificante e encharquei a roda do carrinho de verdade até que ela deslizasse em silêncio absoluto. Senti um alívio tolo,
como se tivesse calado o fantasma. Naquela mesma noite eu estava na minha oficina no subsolo, quando ouvi de novo. Qui-qui, qui-qui. O som mais estava alto, mais claro, mais irritado. E não vinha de um corredor distante. Vinha da porta da minha oficina. Fiquei paralisado, segurando uma chave inglesa com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. A porta não abriu. A maçaneta parou de girar. E então o som recomeçou, se afastando pelo corredor. Qui-qui, qui-qui. Na manhã seguinte, pedi minhas contas. Inventei uma desculpa sobre a saúde da minha esposa. Ninguém entendeu minha pressa. Como eu poderia explicar que estava sendo caçado pelo som de um carrinho que anunciava a morte? Como dizer que naquela noite eu tive a certeza de que ele não estava anunciando a morte de um paciente, mas que tinha vindo me buscar? Até hoje, em noites silenciosas, quando ouço um rangido qualquer, meu corpo inteiro se arrepia. Eu sei que o som não é real, mas fecho os olhos e estou de volta naquele subsolo, ouvindo a morte me chamando, uma roda de cada vez. Meu nome é Laura e eu sou médica, ou pelo menos foi para isso que estudei. Hoje eu trabalho com pesquisa, longe de qualquer leito de hospital. A razão da minha mudança de carreira mora em um lugar específico. A Sala de Recuperação Pós-Anestésica, RPA do Hospital das Clínicas, durante o silêncio pesado da madrugada. Como residente de cirurgia, a exaustão era minha companheira constante. Viver à base de café e adrenalina, com turnos de 36 horas, te deixa em um estado de vigília frágil. A linha entre o real e o delírio do cansaço se torna perigosamente fina. É por isso que no início eu ignorei os relatos. Eram sempre os mesmos. Pacientes despertando da anestesia, ainda grogues e desorientados, falavam de uma mulher. Doutora. Tinha uma mulher sentada aqui. Eles sussurravam, a voz pastosa. A descrição era invariavelmente a mesma. Ela tinha unhas muito compridas. E me tocou. A mão dela era tão fria. Os enfermeiros mais velhos e os outros médicos chamavam de a alucinação padrão da anestesia. Riam disso. A mulher das unhas compridas te visitou hoje? Perguntavam em tom de piada quando um paciente demorava a destertar completamente. Eu também sorria e anotava no prontuário. Paciente agitado, prováveis efeitos residuais da anestesia. Minha percepção começou a mudar com o Sr. Afonso, um senhor de 70 anos que operou a vesícula. Uma cirurgia simples, sem intercorrências. Ele era um homem doce que me lembrava meu avô. Fui vê-lo na RPA no meio da noite. Ele estava pálido, suando frio e com os olhos arregalados de pavor. Ela estava aqui, doutora. Ele agarrou meu braço, as juntas dos dedos brancas. Ela passou as unhas no meu peito. Disse que estava só conferindo o trabalho do cirurgião. Eu senti uma pontada, uma dor que não era da cirurgia. Tentei acalmá-lo. Administrei um sedativo leve e atribuí a sua angústia ao estresse pós-operatório. Mas algo na intensidade do seu medo me tocou. Na manhã seguinte, o Sr. Afonso teve uma complicação cardíaca súbita e precisou ser levado para a UTI. Ele sobreviveu, mas sua recuperação, que deveria ser rápida, tornou-se lenta e árdua. Ele parecia esgotado, como se algo vital tivesse sido drenado dele. Comecei a prestar atenção. Notei que os pacientes que relatavam a visita da mulher das unhas compridas invariavelmente tinham uma recuperação mais difícil. Apresentavam picos de febre inexplicáveis, dores que não condiziam com o procedimento e uma fadiga profunda, quase depressiva. Em uma noite sem movimento,
Movida por uma curiosidade mórbida, fui aos arquivos digitais do hospital. Pesquisei por palavras-chave nos prontuários antigos: unhas, mulher, alucinação pós-anestésica. Os resultados me gelaram a alma. Havia relatos idênticos há mais de 30 anos. A mesma mulher, a mesma descrição, o mesmo toque frio. Foi uma das enfermeiras mais antigas, a Dona Inês, que me deu um nome para o meu medo. Contei a ela em voz baixa sobre minha pesquisa. Ela me olhou com olhos cansados e tristes. Então você também anotou. Nós a chamamos de a Consoladora. Era uma enfermeira, a Zilda. Trabalhou aqui nos anos 80. Tinha um prazer sádico na dor dos outros. Foi demitida depois que um residente a pegou cravando as unhas em um paciente que se queixava de dor, dizendo que ia dar a ele um motivo real para chorar. Ela morreu sozinha, de infarto, uma semana depois. Parece que o espírito dela não deixou de bater o ponto. A confirmação veio na semana seguinte. Eu estava de plantão, exausta, após uma cirurgia de emergência que durou 8 horas. Fui à RPA para checar o paciente, um jovem vítima de um acidente de moto. A sala estava silenciosa, iluminada apenas pelos bips suaves dos monitores. Sentei-me em uma cadeira ao lado do leito para atualizar o prontuário e minha cabeça pesou. Fechei os olhos por um instante que seja. Quando os abri, ela estava lá, do outro lado da cama, sentada em uma cadeira que antes estava vazia. Havia uma figura. Usava um uniforme de enfermeira antigo, branco e engomado, mas com um aspecto sujo, encardido. Seu rosto estava na penumbra, mas eu não precisava vê-lo. Seus braços estavam apoiados na grade da cama e as mãos repousavam sobre o braço do paciente. Eram pálidas, quase azuis, e terminavam em unhas longas, amareladas e curvas como garras. Eu não conseguia respirar. O ar em meus pulmões havia se transformado em gelo. A figura lentamente virou a cabeça em minha direção. Não vi seus olhos, somente o brilho de um sorriso fino e cruel na escuridão. Então ela levantou uma de suas mãos horrendas e levou um dedo aos lábios, em um gesto claro e silenciador. Shhh! O bip do monitor cardíaco do paciente ao meu lado disparou. O som quebrou o feitiço. Levantei-me de um salto, derrubando a cadeira. A figura havia sumido. A cadeira estava vazia, mas no braço do jovem paciente havia 4 arranhões finos e vermelhos, sangrando levemente. Eu saí da sala, caminhei até o vestiário e nunca mais voltei para um plantão de cirurgia. A ciência me ensinou a procurar respostas lógicas, mas não há lógica para o mal puro. Não há diagnóstico para uma alma que se recusa a partir e se alimenta do sofrimento alheio. Eu vi o que eu vi, e às vezes à noite, quando estou quase dormindo, sinto um frio repentino e a impressão fantasma de unhas longas e afiadas roçando minha pele. O cheiro de antisséptico sempre me embrulhou o estômago. Mas, naquela noite, era o menor dos meus problemas. Eu estava internado há 3 dias no Hospital São Lucas, em um quarto no final do corredor do 3º andar, me recuperando de uma cirurgia de apendicite que, segundo os médicos, tinha sido um sucesso. Um sucesso que me custava noites de sono e uma paz que eu talvez nunca mais recuperasse. Tudo começou com uns sussurros. No início, eu achava que eram os efeitos da anestesia ou dos analgésicos fortes. Sons abafados,
como se alguém conversasse do outro lado da parede, mas era impossível distinguir as palavras. Tentei ignorar, focando no teto amarelado e nas manchas de infiltração que pareciam formar rostos disformes. Na segunda noite, os sussurros se tornaram mais claros. Eram vozes de criança, um menino e uma menina, rindo e correndo. Eu podia ouvir os passinhos apressados no corredor, seguidos de um silêncio que arrepiava a espinha. Chamei a enfermeira, uma senhora de olhos cansados chamada Lúcia. "Dona Lúcia, tem crianças correndo no corredor a essa hora?" Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela me olhou com uma expressão que misturava pena e um medo contido. "Não, meu filho, a ala infantil fica do outro lado do hospital. Este andar é só de adultos. Tente descansar." Mas como eu poderia descansar? As risadas infantis continuaram, agora parecendo vir de dentro do meu quarto. Eu olhava para o canto escuro, perto do banheiro, e jurava ver vultos pequenos se movendo. Piscava e eles sumiam. O medo começou a se instalar, um frio que não vinha da janela aberta. Na terceira noite, o medo deu lugar ao pavor. Eu estava quase adormecendo quando o monitor cardíaco ao lado da minha cama começou a apitar descontroladamente. Os números na tela despencaram. Meu coração, no entanto, batia forte e acelerado no meu peito. A máquina indicava uma parada cardíaca, mas eu estava consciente, ofegante. Uma equipe de enfermeiros e um médico entraram correndo no quarto. "O que está acontecendo?" gritou o médico enquanto checava meus sinais vitais manualmente. "Ele está estável. O monitor deve ter pifado." Eles trocaram o aparelho e o novo marcava meus batimentos normalmente. A equipe saiu, me deixando com um olhar de desconfiança. Mal a porta se fechou, a pequena TV suspensa na parede ligou sozinha, chiando num canal fora do ar. A luz fraca e trêmula da tela iluminou o quarto o suficiente para que eu visse. Parada ao pé da minha cama estava uma menina. Ela não devia ter mais de 7 anos. Usava um vestidinho branco, manchado de algo escuro na barra. Seus cabelos eram longos e negros, caindo sobre o rosto pálido. Mas o que me gelou a alma foram seus olhos. Eram 2 poços vazios, sem íris, sem vida. Ela apenas me encarava, em silêncio. Eu queria gritar, chamar por ajuda, mas minha voz não saía. Meu corpo estava paralisado. A menina levantou uma das mãos e apontou para a porta. Um choro baixo e sofrido ecoou pelo quarto, mas não vinha dela. Vinha da porta. Um homem estava lá, ou o que um dia tinha sido um homem. Ele era alto e esguio, usava um pijama listrado de hospital. Sua pele era cinzenta e repuxada sobre os ossos. Ele não tinha um rosto, apenas uma massa disforme de carne cicatrizada com buracos onde deveriam estar os olhos e a boca. De um desses buracos, o som agonizante de choro emanava. A menina continuava a apontar, e o homem começou a se arrastar para dentro do quarto, seus pés descalços fazendo um barulho úmido e pegajoso no chão. O cheiro de doença e decomposição encheu o ar, sufocante. Eu fechei os olhos com toda a força que tinha, rezando para que aquilo fosse um pesadelo, uma alucinação causada pelos remédios. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. O choro do homem estava cada vez mais perto. Senti um toque gelado no meu pé, por cima do cobertor. Foi quando a porta do quarto se abriu com um estrondo. Era a Dona Lúcia. "Menino, o que foi? Ouvi um barulho." Ela disse, acendendo a luz. Abri os olhos, tremendo. Não havia ninguém ali. A TV estava desligada. O cheiro horrível havia sumido, restando apenas o odor familiar de antisséptico. Dona Lúcia viu meu estado e se aproximou. "Você também os viu, não foi?" Ela sussurrou, e em seus olhos eu vi o mesmo medo que sentia. Ela me contou a história. Anos atrás, um incêndio havia atingido a antiga ala pediátrica que ficava exatamente onde meu quarto fora construído.
Muitas crianças morreram. Um pai, desesperado por não conseguir salvar a filha, se atirou das chamas. Diziam que eles ainda vagavam por ali, procurando uma saída, revivendo seu desespero noite após noite. Na manhã seguinte, eu pedi alta, contra a recomendação dos médicos. Eles achavam que eu estava delirando, mas eu sei o que eu vi, eu sei o que eu senti. Até hoje, quando o cheiro de hospital me vem à mente, eu sinto frio na espinha. E em noites de silêncio, às vezes, eu ainda consigo ouvir o som distante de risadas infantis e um choro baixo e agonizante. E eu sei que eles ainda estão lá, presos naquele corredor, naquele quarto, para sempre.